Estou aqui através desse vídeo para fazer uma explicação de um assunto relacionado a um tema do trabalho de extensão da nossa faculdade a respeito de propriedade e posse, mas o nosso tema ele já é um pouco mais específico, mas ele aborda essa questão tanto da propriedade como da posse em si, que são dois conceitos bem diferentes. E o tema da nossa equipe que a gente escolheu foi sobre o escapião familiar, os desafios e as soluções para as mulheres que enfrentam o abandono. E para a gente poder chegar nesse tema em específico, o nosso ordenamento jurídico ele elenca 9 tipos de uso capião que existe, mas a gente vai focar somente em um deles. E na Constituição Federal e no Código Civil mostra que o uso capião familiar, os mesmos requisitos, os mesmos trâmites que são usados no uso capião especial urbano, que é um outro tipo, também é usado da mesma forma no capião familiar. Só que tem algumas peculiaridades, mas no geral é basicamente a mesma coisa. E aí o artigo, o dispositivo que elenca, que fundamenta o conceito de uso capião familiar é o Código Civil, no artigo 240A, que ele aborda os requisitos, aborda o que é que precisa ter, o que é que o requerente precisa possuir para adquirir esse direito. E antes de a gente iniciar, queria trazer só um conceito básico de uso capião, que significa uma aquisição, um modo originário de aquisição de propriedade que determinada pessoa tem, e ela deve ter essa posse de forma contínua, tem que ter um hábito ali ininterrupta, sem oposição de terceiros e com ânimos de dono. Ela precisa ter aquela vontade de ser dona daquele imóvel, sabendo que naquele momento ela não é, por questões legais e tudo mais, mas ela tem o ânimo de ser proprietária daquele determinado imóvel e atendendo todos esses outros requisitos. E aí, dependendo do uso capião, a lei em si vai especificar prazos, requisitos mais específicos que a própria lei determina. No nosso caso, no dispositivo do artigo 240A do Código Civil, ele vai especificando ali alguns requisitos que precisa ter, e é o que eu quero passar. O primeiro requisito é justamente ter a posse do imóvel de forma contínua, de forma ininterrupta, sem oposição de terceiros, de pessoas que venham se opor e tudo mais, sem esse tipo de oposição, e a pessoa ter a posse direta do imóvel, onde a própria pessoa está morando, onde a própria pessoa está residindo naquele determinado imóvel. E esses são os primeiros requisitos que ela precisa ter. O segundo é justamente que o imóvel tem que ser dividido, tem que ser compartilhado com o seu cônjuge ou seu ex-cônjuge ou companheiro, como a própria legislação e a jurisprudência já consolidou. E deve haver essa divisão do próprio imóvel entre os dois. E o outro requisito é justamente o prazo. O prazo é de no máximo 2 anos. Passou os 2 anos, e aí a pessoa deseja, atender esses primeiros requisitos, ela pode entrar com uma ação, mas o prazo é até 2 anos.
E o próximo requisito é justamente a área do imóvel em si, que tem que ser de até 250 metros quadrados. E a pessoa que vai pleitear esse direito, ela não pode ter tido o mesmo benefício anteriormente. Ela não pode ter tido o mesmo uso capião familiar em outra ação, em outra demanda, porque senão não será aceito. Tem que ser o primeiro e tem que ser o único. E o próximo requisito é justamente que ela não pode ter outro imóvel em seu nome. Ela tem que ter somente esse imóvel exclusivamente na sua posse. E o próximo requisito também do ex-cônjuge ou do ex-companheiro que precisa ter é justamente um abandono do lar. Né? Deve ter um abandono do lar ali, um nexo, né? Um nexo causal ali, é justamente esse abandono do lar, por isso que se trata do uso capião familiar, que é justamente há um abandono, né, da outra parte, do cônjuge ou do ex-companheiro, a essa pessoa que ficou ali no imóvel, e aí atendeu todos esses requisitos, e aí ela vai pleitear esse direito para que o imóvel, né, seja da sua própria propriedade. E lá na jornada 595 do direito civil fala que o abandono do lar ele deve ser interpretado de uma ótica em que houve um abandono voluntário, né, onde a própria pessoa quis sair ali da casa, né, do leito familiar, e que ela deixou de prestar a tutela familiar, que é justamente o auxílio, né? Pode ser a alimentação, pode ser a educação, pode ser a saúde. E aí quando há esse abandono voluntário e quando há essa ausência de tutela à família, aí é configurado, né, segundo a jornada de trabalho, a jornada do direito civil e a jurisprudência, que é caracterizado como o abandono do lar. E aí, preenchido todos esses requisitos, né, a pessoa teria o direito de entrar na justiça ou extrajudicialmente para pedir o uso capião familiar. E aí esse é o primeiro vídeo, né, relacionado a isso, sobre os requisitos e o que seria o uso capião familiar. E aí eu vou estar fazendo outro vídeo explicando o que a pessoa pode fazer, né, após ter preenchido todos esses requisitos ou estar nessa situação, ou conheço uma pessoa que esteja passando por isso.